A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os amigos e amigas que nos acompanham através das redes sociais, de diferente credo ou religião, a todos simpatizantes da Palavra de Deus e do nosso trabalho, que acredita na Bíblia Sagrada e no poder da oração. Antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, o versículo de número 22 e 23, que diz assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Prezado e amado amigo, irmão, ouvinte que está assistindo esse vídeo, eu não sei como você se encontra, o que você está passando, o que você está vivendo, mas tem tanta gente à busca de uma felicidade, à busca de uma vitória, de uma conquista, fazendo os seus próprios caminhos, sem nenhuma preocupação em procurar saber o que Deus diz a tal respeito do caminho da felicidade. Por isso é que o apóstolo Paulo disse na carta de Efésios 5,17, não seja insensato, mas descubra, procure saber qual é a vontade de Deus. E talvez você é uma dessas pessoas que está à busca da felicidade, mas que nunca parou para analisar e saber, descobrir o que Deus quer de você. E com a sua própria opinião e achismo, tem desenhado, tem feito os seus caminhos. Mas como diz Provérbios 12:14, se não me for de memória, que há caminho que parece perfeito, mas o cabo dele é a morte. Esta palavra que foi lida, ela foi ministrada pelo profeta Samuel para a vida de Saul. A Bíblia diz que, tendo o profeta Samuel ungido a Saul rei, mandado por Deus, a Bíblia diz que Deus lembra do pecado de Ameleque com o seu povo. E Deus manda que Samuel entregasse a mensagem ao rei Saul. E a mensagem era que ele destruísse Ameleque e o seu povo. Porque bem sabemos que todo pecado tem a sua consequência. Mas a Bíblia diz que Saul desobedeceu a mensagem dada pelo profeta Samuel e desobedeceu a Deus e fez aquilo que parecia perfeito aos seus olhos, fez aquilo que era o seu achismo, a sua opinião, destruiu o povo, mas, porém, guardou as riquezas e protegeu Ameleque, desobedecendo ao profeta e a Deus. E a Bíblia diz que esta foi a mensagem aonde Deus usou o profeta Samuel para transmitir a Saul, quando tentou se justificar do seu erro e da sua desobediência à palavra de Deus. Eles, porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? Tem hoje pessoas fazendo seus caminhos,
fazendo campanha de oração, metendo a mão no sal, fazendo os votos e etc. Com um certo detalhe, não tenho nada contra a pessoa fazer um voto a Deus, mas eu tenho algo a dizer para aqueles que querem negociar com Deus, fazendo votos, campanha de oração, metendo a mão no sal, na mesa da revelação, aceitando profecias falsas, aceitando mensagens que amassageiam o seu ego, porém, não tem o desejo, o amor de ter uma aliança com Deus e obedecer a sua palavra. A Bíblia diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Se você olhar para a geração, ou para o mundo que vivemos, ou para aqueles que se determina homens e mulheres de Deus, ou corpo de Cristo, igreja do Senhor, estão procedendo por esse caminho, fazendo holocaustos e sacrifício, e nada acontece, porque tem por acaso o Senhor prazer em holocausto e sacrifício? Ou em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Você pode colocar a mão no sal, você pode ir para o profeta para a revelação, você pode ir para a campanha de oração, você pode fazer um monte de coisas, holocaustos e sacrifício, mas se você não entender que para a restauração da tua família, para a restauração do teu casamento, para a restauração das tuas finanças, para o teu ministério crescer, para ti ser um homem ou uma mulher de Deus ser salvo, tu precisa se submeter à palavra de Deus, ter uma aliança comprometedora com Deus. O versículo 23 diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não seja rei. Alguém vai dizer, mas esta palavra foi dita para a antiguidade, para Israel, mas toda palavra da velha aliança, ela é o requisito para os nossos dias, para a nova aliança. Esta palavra, ela é exemplo para aqueles que têm uma vida de obediência à palavra de Deus. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo de número 7, e o versículo de número 12 ao 15. Será, pois, que se ouvires este juízo, e guardardes, e fizerdes ao Senhor teu Deus, que te guardará o conserto e a beneficência que jurou aos teus pais, e amar-te-á, abençoar-te-á, te fará multiplicar e abençoará o futuro do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos do teu gado, miúdo, na terra que jurou a teus pais te dar. Bendito será, mais do que todos os povos, nem macho, nem fêmea, entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o Senhor te desviará de toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhum mal, doença dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre ti, antes a porá sobre todos aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Prezado, amado amigo, irmão, aonde você quer chegar? Se você não se submeter à palavra de Deus. Atos 2:42 diz que a igreja cresce na obediência ao seu pastor, à palavra, na obediência à oração e na comunhão com os irmãos. Eu quero dizer para você
o que está aqui no livro de Deuteronômio 28, versículo 1. E será-se que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti, na cidade ou no campo. É quando você obedece a palavra de Deus, é quando você se submete a Deus, é que Deus providencia, assume a responsabilidade em te abençoar. 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 5, diz que nós somos abençoados e santificados pela palavra de Deus e pela oração. Eu quero convidar você a compreender isso. E se você é alguém que queira ser abençoado pela palavra de Deus, ser um homem próspero, ter uma família abençoada, e entender o que está no livro de Isaías, capítulo de número 1, e o versículo de número 19, que diz assim, ó: se quiseres e ouvirdes as minhas palavras, comereis o bem desta terra. Mas se recusares e fores rebelde, serei devorado à espada, porque foi a boca do Senhor que o disse. Quer ter sucesso? Quer ter vitória? João capítulo 14, e o versículo de número 15. Se guardares as minhas, se me amardes, guardares a minha palavra. Prezado, amado amigo, irmão, guarde a palavra de Deus e tenha uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de vitória. Caso ao contrário, Deuteronômio 28, 15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e guardares o seu estatuto, a sua palavra, que eu hoje te ordeno, então te virão todas as maldições e te alcançarão. Tem muita gente que não compreende isso e ainda acha que isso é para a lei da época de Moisés. Isso aqui são princípios que Deus determinou para abençoar a vida do homem e a vida da mulher. Todo aquele que ouve a sua palavra e guarda serão abençoados. Salmo de número 51, o rei Davi disse, no versículo 16, porque não te comprazem sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito aquebrantado, a um coração aquebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilho sobre o altar. Entenda isso. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, que Deus ele não se deixa escarnecer. Não adianta ir para a mesa da revelação, não adianta fazer campanha de oração, porque quem vive de campanha é político. A igreja persevera em oração. Não adianta botar o nome no sal, não adianta ir atrás de profeta para revelar, se você não quer obedecer a palavra de Deus. Compreenda isso e tenha total certeza que Deus, ele quer te abençoar através da palavra de Deus e da oração e da obediência a Deus.